Isso aconteceu com meu marido e comigo há quase uma década, no final de novembro, e ainda nos dá calafrios até hoje. Na época, morávamos em Seattle e costumávamos surfar com frequência. Geralmente, íamos até Mia Bay ou Westport, mas naquele fim de semana, o relatório das ondas indicava condições ruins nas áreas da costa. Decidimos, então, tentar surfar em alguns pontos ao longo do Estreito de Vuca. A terra ao longo do estreito é linda, mas remota. Você só consegue acessá-la dirigindo pela rodovia 112, que vai de Port Angeles até Mia Bay. Não há sinal de celular em quase toda a extensão da rodovia 112, exceto em pequenas cidades ao longo do caminho. Por isso, decidimos tentar surfar em um ponto do estreito que já conhecíamos, chamado Twin. Já havíamos surfado lá antes e conhecíamos bem o lugar. O relatório mostrava que as ondas seriam melhores no início da manhã, então optamos por dirigir até lá na noite anterior e dormir no carro. Como era final de novembro, decidimos não pagar por um camping em um acampamento próximo e simplesmente estacionar em algum lugar ao longo da praia em Twin. Imaginamos que não haveria ninguém lá, e estávamos certos. Chegamos à tarde, por volta das 15h30, e as únicas outras pessoas estacionadas eram um casal jovem em uma Westfalia. Nada muito significativo aconteceu entre nossa chegada e o anoitecer. Cozinhamos o jantar e eu fiz uma rápida caminhada pela praia. A única coisa de nota que aconteceu foi pouco antes do pôr do sol, quando ouvimos um assobio alto e vimos um homem que estava caminhando pela rodovia descer pela estrada de entrada em direção à praia. Meu marido e eu achamos estranho, dado que não há lugar nenhum por onde se pode caminhar facilmente naquela rodovia. Ele só tinha uma pequena mochila, então não parecia estar em uma trilha. Ele cumprimentou o casal jovem enquanto caminhava pela praia, e eles o convidaram para passar um tempo ao redor da fogueira. A última vez que vimos qualquer um deles naquela noite foi quando meu marido e eu decidimos dormir, logo após as 19h. Acordei cerca de 1 hora depois e abri a porta do carro para pegar um pouco de ar fresco. Foi quando notei que a Westfalia do casal já havia partido, e algo sobre eles terem ido embora me deixou inquieta. Não consegui encontrar uma razão lógica para isso, então atribuí meu sentimento ao cansaço e voltei a dormir. Quando acordei novamente, já eram quase 23h, e desta vez me levantei tão rapidamente que meu marido acordou junto comigo. Ele perguntou o que havia de errado, e eu, instintivamente, disse que nada, que apenas havia acordado assustada. Ele parecia completamente relaxado e voltou a dormir imediatamente, mas eu fiquei acordada por uns 15 minutos, tentando ouvir qualquer coisa que pudesse ter me despertado. Em retrospectiva, acho que minha intuição estava gritando que algo estava errado. Como não ouvi nada, voltei a me deitar e realmente tentei me concentrar em dormir. Cerca de 20 minutos depois, acordei novamente, mas desta vez meu marido já estava acordado, sentado em silêncio, claramente ouvindo algo. Vê-lo tão imóvel me assustou, então acendi a luz interna do carro e perguntei o que estava acontecendo. Ele sussurrou que alguém estava batendo na janela. Lembro-me de sentir um profundo senso de pavor. Foi então que contei a ele que, quando acordei algumas horas antes, percebi que o casal em sua van havia partido e que não havia mais ninguém acampando ali. A partir daí, colocamos nossos sapatos, pegamos lanternas, uma faca e spray de pimenta, e abrimos as portas do carro. Fomos recebidos pelo total silêncio e uma escuridão absoluta. Meu marido começou a caminhar em direção às árvores atrás de nós para dar uma olhada, enquanto eu fiquei ao lado do carro, iluminando a praia com a lanterna. Não vi ninguém e me sentei no para-choque traseiro enquanto ele continuava a procurar. Verifiquei em vão se havia sinal de celular, nada. Talvez 2 minutos depois, ele voltou caminhando rapidamente, e ao passar por mim, sussurrou com urgência: "Precisamos ir embora. Há um carro estacionado na estrada de saída. Está lá, com as luzes apagadas, mas o motor ligado. Não consegui ver se havia alguém dentro." Em menos de 1 minuto, jogamos tudo que estava nos bancos da frente para o banco traseiro, onde estávamos dormindo,
ligamos o carro e começamos a dirigir de volta para a estrada de entrada. Fizemos isso porque não queríamos correr o risco de passar pela estrada de saída e pelo carro estacionado. Saímos rápido daquele lugar, mas em um momento de desorientação, meu marido virou na direção errada e começou a dirigir pela rodovia em direção a Nia Bay. Enquanto íamos na direção errada, passamos pela estrada de saída e, para nossa surpresa, lá estava o carro, agora com as luzes acesas. Poucos segundos depois, percebemos que o carro estava acelerando atrás de nós. Eu praticamente gritei: "O que você está fazendo?" Não havia lugar nenhum para fazer um retorno. A rodovia é estreita, com a floresta de um lado e o oceano do outro. Felizmente, vimos uma pequena saída à frente. Lembro-me de meu marido repetindo várias vezes o "puta merda", obviamente expressando seu desconforto com a situação, antes de fazer uma curva fechada para a esquerda. Assim que viramos, a pessoa ou as pessoas que nos seguiam simplesmente continuaram na mesma direção. Voltamos para a rodovia, agora em alta velocidade, cerca de 90 km por hora, de volta em direção a Port Angeles. Ninguém nos seguiu pelo restante do caminho. Ainda sinto um arrepio profundo ao pensar nas intenções de quem quer que estivesse naquele carro. Ainda fazemos algumas aventuras de surf ocasionalmente, mas agora ficamos exclusivamente em campings. Nada de dormir no carro para nós. Eu moro em uma pequena comunidade rural no leste dos Estados Unidos, uma cidadezinha agradável. Por causa do meu trabalho na área médica, conheci algumas pessoas interessantes. Também sou familiarizado com as forças de segurança e outros profissionais de emergência. A vida em uma cidade pequena não é tão monótona e sem eventos como as pessoas pensam, especialmente porque todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Tenho muitas histórias para contar, mas como esta acabou de acontecer, vou começar por aqui. Como a investigação ainda está em andamento, preciso ser vago com alguns detalhes, mas precisava contar a alguém. Sou solteiro e moro sozinho, e devido a um perseguidor, já me mudei 2 vezes, mas isso é uma história para outra ocasião. No entanto, é relevante para esta história por vários motivos. O primeiro motivo é que tenho um cachorro para proteção, além de sensores de movimento e câmeras de segurança externas. O segundo motivo é a localização da minha casa, que fica literalmente na mesma rua do Corpo de Bombeiros e algumas quadras da delegacia de polícia. No entanto, ao lado do Corpo de Bombeiros, fica o Departamento de Estradas, que é basicamente um estacionamento onde eles guardam os equipamentos de estrada e caminhões de lixo vazios à noite e nos fins de semana. Curiosamente, este lote não tem câmeras de segurança. Vida de cidade pequena, eu suponho. Minha casa fica em uma colina com uma boa vista daquele lado da rua. Devido à inclinação, as grandes árvores no quintal da frente e ao meio campo de milho na propriedade ao lado, a maioria das pessoas na rua abaixo não me notaria no quintal, a menos que estivessem procurando ativamente. No entanto, consigo ver a rua com clareza. Este incidente aconteceu alguns sábados atrás. O condado estava realizando sua festa anual de 4 de julho, com churrasco comunitário, música, fogos de artifício, etc. Não participei porque simplesmente não é o meu tipo de evento, além do fato de que meu cachorro e o barulho dos fogos de artifício não combinam. Antes do grande show, levei o cachorro para se aliviar no quintal. Ainda faltava pelo menos 1 hora de luz do dia, mas todo o bairro estava bem quieto, pois a maioria das pessoas estava na festa ou em outros eventos comemorativos. Logo, um caminhão grande branco, que eu não reconheci, passou lentamente pela minha rua. Notei o veículo, que deve ter dado a volta no final da rua, pois o vi novamente, movendo-se na direção oposta, cerca de 20 segundos depois. Desta vez, ele entrou no estacionamento do Departamento de Estradas. Agora, as pessoas são conhecidas por jogarem coisas nos caminhões de lixo vazios, geralmente à noite, para evitar serem pegas porque não querem ou não podem fazer a viagem até o aterro sanitário. Normalmente,
São coisas como móveis ou equipamentos quebrados, mas eu não vi nenhum desses itens na traseira do caminhão. O motorista era um cara de porte médio, aparentemente de altura média. Ele tirou 3 grandes sacos de lixo pretos da caçamba do caminhão e os jogou, um por um, no triturador do caminhão de lixo, antes de dar a volta, entrar de volta no caminhão e ir embora. Agora, juro que não sou um desses tipos intrometidos que sempre pensam que algo suspeito está acontecendo e que seus vizinhos estão aprontando, mas algo nisso não me pareceu certo. Normalmente, quando vejo pessoas jogando lixo nos caminhões e indo embora, não me incomodo em denunciar, porque é relativamente inofensivo. Mas desta vez, tive um pressentimento que não poderia ignorar, então liguei para a polícia. Se fosse qualquer outra coisa, eles poderiam pegar o cara por despejo ilegal de lixo de um churrasco ou algo assim. Enquanto falava com a operadora, coloquei meu cachorro para dentro de casa para evitar possíveis distrações quando os policiais chegassem e começassem a investigar. Poucos minutos depois, um policial chegou, e eu atravessei a rua para encontrá-lo. Descrevi o que aconteceu e apontei qual dos caminhões o homem havia usado para jogar os sacos. Ele encontrou os sacos, tirou fotos, colocou luvas e me pediu para ficar longe. Os sacos estavam amarrados com um nó na parte superior, e ele demorou um pouco para desatar um deles por causa das luvas e do quão apertado estava o nó. Mas, eventualmente, ele conseguiu abrir, olhou dentro por não mais que alguns segundos antes de fechá-lo novamente e dar alguns passos para trás. Eu ouvi murmurar "Oh meu Deus", então perguntei, "O que foi?" Ele respondeu, "Vê um corpo." Imediatamente, me senti mal. Eu podia ver que ele também estava mal, ele ficou pálido, e sua mão tremia ao segurar o rádio. Sua voz tremia enquanto ele transmitia o código para a central. A atendente parecia confusa e pediu que ele repetisse, mas, em 10 minutos, o xerife do condado já estava na cena. Até ele parecia enjoado com o conteúdo do saco. O legista chegou 10 minutos depois disso, e o policial que inicialmente atendeu o chamado me acompanhou de volta à minha casa, junto com outro que chegou ao mesmo tempo que o legista. Minha câmera de segurança capturou imagens do caminhão passando nas 2 vezes, bem como entrando no estacionamento, embora, infelizmente, não tenha pego a placa ou uma visão clara do homem jogando os sacos fora do enquadramento. Assistimos às gravações várias vezes, pausando quadros enquanto os policiais faziam anotações. No final, eles solicitaram essas imagens, bem como uma cópia dos arquivos da semana passada, para ver se o caminhão já havia passado pela área antes. Também fui instruído a salvar as imagens até que o departamento de estradas instalasse suas próprias câmeras. Como isso ainda é recente, não tenho muitos outros detalhes. Sei que o corpo estava em pedaços, mas não sei a idade da vítima, o gênero, a causa da morte, nada disso. Essas informações ainda não foram divulgadas ao público. Não sei se o legista sequer conseguiu identificar o corpo ainda. Um carro da polícia tem ficado estacionado no corpo de bombeiros ao lado, para vigilância constante, caso o homem volte. O sujeito que descartou o corpo provavelmente é local. Como ele saberia que poderia jogar os sacos ali? Sem dúvida, ele achou que os sacos seriam enterrados no meio do lixo ilegal de outras pessoas acumulado durante o fim de semana prolongado, e que a equipe de saneamento não se daria ao trabalho de investigar. Quando penso que esse cara provavelmente vive na minha comunidade, me sinto fisicamente mal ao imaginar que ele claramente planejou o local de descarte, que talvez não tenha sido a primeira vez que isso aconteceu, e que isso poderia acontecer de novo. Se eu não tivesse chamado a polícia, se eu não tivesse estado no quintal naquele momento exato, ou se tivesse ignorado meu pressentimento, a vítima poderia nunca ter sido encontrada, poderia nunca receber a justiça potencial, e seus entes queridos poderiam nunca ter o encerramento que merecem. Na verdade, parece haver uma possibilidade real de que isso possa acontecer novamente, só que com outra pessoa. Acho que está na hora de me mudar novamente, e terceira vez é o charme, certo? Isso aconteceu no início deste ano.
Para dar um pouco de contexto, sou um homem de 30 anos, casado e com uma filha pequena. Moro em uma cidade rural no norte da Califórnia, bem no epicentro da corrida do ouro. Não sei se é por causa da forma como as terras foram tomadas ou das maneiras como as pessoas matavam por riqueza naquela época, mas sempre pareceu haver uma quantidade maior de pessoas estranhas e reclusas, além de tipos autodenominados os cidadãos soberanos. Dito isso, essa não é uma história de assombração ou de pessoas estranhas na floresta, mas foi, de longe, o encontro mais assustador que já experimentei como pai. Há algum tempo, acabei com um dia de folga extra e minha esposa e eu decidimos sair para dar uma volta e conferir uma exposição de armas em uma cidade semi-local. De vez em quando, participo dessas exposições e tenho amigos que fazem isso regularmente, então fomos para visitar. Estou sempre à procura de peças obscuras para armas militares antigas, além de ter alguns familiares que moram na área do evento. Tivemos um inverno rigoroso no ano passado, então, como era de se esperar, o dia estava frio e sombrio. Dirigimos cerca de 1 hora até a exposição e, como conhecíamos o organizador, entramos sem problemas. Enquanto passava pelas mesas em busca do que me interessava, estava carregando minha filha comigo. Ela é muito pequena e incrivelmente fofa, então todos queriam vê-la e perguntar sobre ela, o que é bastante normal para pais. Às vezes, até se forma uma pequena multidão ao nosso redor, geralmente de adoráveis velhinhas e até alguns tipos de vovos. Em certo momento, uma senhora mal-humorada me disse que minha filha era muito jovem para estar nesse tipo de evento. Olhei para ela confuso e respondi: ela tem apenas 3 meses, ela não vai lembrar disso. Mas voltando ao ponto principal, havia um homem que parecia mais empolgado do que a maioria. Ele disse que havia trabalhado como EMT, técnico em emergências médicas, e na UTI neonatal por anos, então parecia razoável que ele ficasse tão feliz ao ver bebês saudáveis. Conforme a tarde avançava, ele passou por nós mais algumas vezes, movendo-se contra a multidão, e até comentou sobre o quão linda minha filha era, uma vez para mim e outra para minha esposa. Como os bebês geralmente fazem nessa idade, logo minha esposa precisou amamentar nossa filha. Fomos até o carro e colocamos as cortinas no banco de trás para que ela pudesse ter um pouco de privacidade e evitar distrações para o bebê. Liguei o aquecedor, tranquei as portas e voltei para dentro para ajudar um amigo a vender durante um momento de maior movimento na exposição. Cerca de 10 a 15 minutos depois, meu telefone começou a tocar com minha esposa frenética do outro lado da linha. Apenas 3 minutos antes, eu havia notado que os policiais que estavam na exposição se levantaram e saíram do local. Demorou 1 minuto para acalmar minha esposa, mas aparentemente aquele mesmo homem exageradamente entusiasmado nos seguiu até o lado de fora e estava observando atentamente enquanto minha esposa alimentava nosso bebê. Minha esposa teve aquele sentimento repentino que faz os pelos da nuca se arrepiarem. Ela olhou para cima, tirando os olhos do rostinho da nossa filha, e foi então que viu uma sombra parada do lado de fora da porta do carro, bloqueando-a de abrir, enquanto segurava a extremidade de uma lanterna contra a janela. Depois que o cérebro dela processou o que estava acontecendo, minha esposa estava prestes a soltar um grito, mas nesse exato momento, um xerife chegou, um dos que também havia nos visto ir para o carro. O policial perguntou o que estava acontecendo, e o homem tentou dizer que estava apenas conversando com minha esposa, que baixou a janela apenas um pouco e disse que não estava falando com ele e que não queria falar. Foi então que o policial pediu o nome do homem. Quando ele se virou para correr, o policial chamou pelo nome falso que ele havia dado. Nesse momento, os outros policiais que estavam na exposição saíram e cercaram o homem. Ele foi detido, e quando seu nome verdadeiro foi chamado pelo rádio, ele foi imediatamente algemado. Descobriu-se que ele tinha vários mandados de prisão por tentativas de sequestro. Do lado de fora da nossa janela, aquele homem estava esperando que os carros próximos saíssem para tentar levar minha esposa e minha filha. Se aquele policial não estivesse exatamente onde estava, quem sabe como isso teria se desenrolado. Com muita frequência, em histórias como essa, as pessoas ficam se perguntando onde estava o policial quando eu precisei de um. Bem,
Essa é uma história rara em que, felizmente, o policial que precisávamos estava exatamente onde devia estar.